Eu acredito que ao longo da vida a maior parte das pessoas viverão uma experiência em comum. Pensar em desistir, em parar no meio do caminho por conta de alguma circunstância. É sobre isso que eu quero falar, fica comigo até o fim. Eu sou o pastor Bruno Cassini e a partir de agora estou aqui para te ajudar. Em um determinado momento da história do povo de Israel, a Bíblia fala que Deus ele encerrou o ministério de Moisés, dizendo que Moisés não prosseguiria até chegar à terra de Canaã, o lugar que Deus havia prometido que levaria o povo. E ele diz para Moisés chamar Josué, porque Josué seria o substituto de Moisés. Ele conduziria o povo até a terra prometida. E assim então Deus cumpriria com Josué o projeto que ele havia estabelecido quando, através de Moisés, ele tirou o povo do Egito. É muito interessante notar que Josué, naquele momento da história, juntamente com Caleb, era o único, Ou seja, eles dois eram os únicos que saíram do Egito e que estavam presentes naquela peregrinação até aquele momento. Porque por conta da desobediência, da dureza do coração, das diversas atitudes que foram contra a vontade de Deus, que o povo praticou, apenas os filhos deles é que estavam com Josué e Caleb. Mas aqueles que saíram não estavam mais presentes, pereceram no deserto. Deus ele tem um cuidado muito especial nesta transição. E no texto que está no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, Deus ele traz diversas recomendações para Josué. E ele diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque eu, o Senhor, sou teu Deus, e eu sou contigo por onde quer que andares. O que Deus está dizendo é: não tenha medo, não pare no meio do caminho. Em outras palavras, o resumo de tudo isso, Deus estava dizendo: prossiga, vá até o fim, chegue ao destino que está estabelecido para você. Conduza o povo até o lugar que eu designei que eles devem estar. Deus, quando falou isso, ele sabia o que ele estava dizendo, porque ele conhecia o coração de Josué. Josué foi um guerreiro durante todo aquele período de peregrinação, um homem que foi fiel e permaneceu fiel a Deus até o fim. Ele não se corrompeu, ele não se contaminou, ele não deixou que as palavras daquelas pessoas que foram contra Deus persuadissem a sua mente e o seu coração para que ele se inclinasse e fizesse a mesma coisa ou as mesmas coisas que aqueles homens fizeram. Josué permaneceu íntegro e a sua retidão foi para Deus algo muito importante, principalmente naquele momento da transição. Mas Deus sabia que Josué trazia no seu coração, lá no seu íntimo, uma série de questionamentos, provavelmente como cada um de nós, perguntas sem respostas, temores, porque Deus tocou justamente de uma maneira bem objetiva no cerne da coisa e disse: não tenha medo, não pare, não fique assustado, não te espantes. Porque o que viria pela frente não seria nada fácil, haja visto que Josué já havia passado por várias situações difíceis, mas aquilo que estava por acontecer seria o derradeiro. Se ele falhasse, com certeza a promessa ela ficaria por terra. Deus sabia disso e disse: prossiga, não pare, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu estou contigo. É muito maravilhoso saber que quando Deus diz para nós adiantarmos o passo, para nós não pararmos no meio do caminho, para nós prosseguirmos, é porque Ele está conosco, é porque Ele está se responsabilizando pelo processo. E é muito interessante entender que toda promessa, ela só será completada na nossa vida, só será concluída quando nós completarmos o processo. E às vezes as pessoas querem a promessa, querem segurar a bênção, elas querem receber a vitória, mas não querem completar o processo. É muito importante entender nesta lição que nós estamos meditando, refletindo aqui, que tem a ver com a vida de Josué, que ele havia cumprido todo o processo e que estava prestes a receber a bênção, estava prestes a concluir todas aquelas etapas que foram desafiadoras.
Então é interessante parar agora para pensar que Deus, Ele tem algo muito grande para você, para mim, para aqueles que estão ao nosso redor, mas prosseguir, chegar até o fim, será determinante para que possamos tomar posse do que Deus preparou para nós. Então, ainda que você esteja com medo, ainda que esteja inseguro, ainda que alguma coisa esteja te atormentando ou amedrontando, prossiga, não pare, porque a vitória está logo adiante. E às vezes, quando nós não entendemos isso e acabamos nos deixando levar por toda a nossa fragilidade, nós perdemos a oportunidade de tocar a mão na nossa vitória. E isso me faz lembrar de uma ilustração que conta que um homem, certo dia, um alpinista muito famoso, muito experiente, ele resolveu fazer uma escalada a um monte que estava dominado pela neve, numa temperatura muito baixa, mas naquele momento ele entendeu que era possível e ele foi adiante. Infelizmente, em um determinado momento, ele acabou escorregando e foi descendo e foi caindo, e subitamente ele ficou pendurado numa corda. Ele pendurado naquela corda, aquele homem começou a clamar a Deus, porque havia uma escuridão total. Ele não tinha qualquer iluminação, a noite já havia caído e ele não sabia onde ele estava, o que estava acontecendo, ele só sabia que ele estava pendurado na corda. E ele começou a falar com Deus: Deus, me salva, faz alguma coisa. Num determinado momento daquela conversa desesperadora, aquele homem ouviu uma voz que disse para ele: corte a corda. Mas a corda era a única coisa que estava segurando. Ele não conseguia ver se abaixo dele existia um piso ou se existia um abismo, mas ele ouviu claramente aquela voz: corte a corda. Ele não teve coragem. Infelizmente, quando as equipes de busca pela manhã chegaram ao lugar onde aquele homem estava, o encontraram congelado, mas não entenderam por que ele estava pendurado em uma corda a 1 metro do chão. Ele morreu porque não teve coragem de cortar a corda. Eu quero concluir mostrando para você que prosseguir muitas vezes tem a ver com cortar a corda. É acreditar no que Deus está falando, é confiar em que Deus sabe o que Ele está dizendo. Josué acreditou. E por maiores que fossem os desafios que estavam à frente, por mais difíceis que eles fossem, o Senhor estava com ele. E que só restava a ele uma coisa: prosseguir, não parar no meio do caminho. Então que esta palavra possa ser motivadora, possa ser um incentivo para você. Deus está contigo. Prossiga, não pare no caminho. E se necessário for, corte a corda, porque Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele diz. E quando o Senhor fala algo para nós, pode crer, Ele se responsabiliza pelo resultado final. Essa palavra abençoa a sua vida. Curta, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, copie o link e envie para outras pessoas para que elas possam, junto conosco, ser abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço.